Mas, Lito, eu queria começar te perguntando o seguinte: às vezes a gente se envolve no trabalho de Deus, ora, se prepara para aquilo, e Deus usa muitas vezes homens e mulheres que buscam a Ele em oração, que dependem realmente dEle, sentem que dependem dEle, que não têm coragem de subir a um púlpito se não sentir a unção, que não têm coragem de falar nada se não tiverem a certeza de que Deus está com eles. Quando isso acontece, e quando essas pessoas são usadas por Deus de forma maravilhosa, é possível a gente dizer que essa unção que eles receberam precisa ser renovada para um posterior trabalho, para alguma coisa que ele virá fazer depois desse dia? Ou a bênção de ontem vale para mim também hoje? A unção de ontem serve para mim hoje? O que é que o livro Em Chamas para Deus diz para a gente a respeito dessa questão de renovação do poder? O livro fala, nós estamos hoje, boa noite, gente, que a paz do Senhor esteja em cada coração, também o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo e a graça de Cristo seja renovada em nós, especialmente nessa noite, nesse momento aqui. Na verdade, nós estamos esse tempo todo aqui na live, várias segundas-feiras, trabalhando, pensando, refletindo sobre o livro Em Chamas para Deus. E hoje ele está tratando desse tema que você meio colocou, um tema bastante inquietante, né? Que é se é possível renovar esse poder espiritual, ou recebe e acabou, está ali, é vitalício e é para sempre. Tudo indica que a experiência bíblica mostra que é possível que haja essa renovação, né? Ele começa a partir do conceito da experiência do novo nascimento. Aqui a gente está falando do batismo no fogo, aquele batismo que Jesus falou, dizendo a Nicodemos que quem não nascer da água e do Espírito não entrará e nem verá o reino dos céus, né? Ele também disse para João e para Tiago, quando eles quiseram falar da possibilidade de sentar uma direita e outra esquerda no reino de Deus, ele disse: vocês não sabem o que estão me pedindo, vocês por acaso podem ser batizados com o batismo que eu sou? Então esse é o batismo que Jesus deseja para o seu povo. É o batismo que faz tudo novo, que nos dá sentido à fé, que nos inspira, que nos move, que nos faz perceber que tem algo realmente diferente em nós. Então, partindo dessa experiência, ele diz o seguinte: o Espírito Santo purifica o homem interior quando ele nasce de novo, né? Ele nasce do Espírito. O Espírito Santo purifica o homem interior até um grau que ele jamais conhecera antes, e em seguida lhe enche com o poder de origem divina. Então, ele opera 2 milagres nesse renascimento, né? Ele nos purifica, ele nos enche de um poder de origem divina. Nos purifica e nos enche de um poder divino. Então, e aí? Essa purificação, ela é vitalícia, é para sempre? Esse poder está ali, acabou, estancou, é aquilo ali para sempre? Bom, ele diz que, a partir daí, começa um processo contínuo de agradarmos a Deus, né? A Bíblia diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, agradar ao Senhor, talvez a gente leia assim, en passant, né, rapidamente. Agradar ao Senhor não deve ser uma coisa muito simples, né? Porque as expectativas do Senhor em relação a nós são muito altas. Não são tão simples ou pequenas como muitos podem imaginar. Então ele diz: sendo guiados pelo Espírito Santo, o crente nascido do fogo, ele busca constantemente agradar ao Senhor. Ou seja, ele vive num crescendo, né?
Porque o Deus não se agrada com pouco, né? Ele diz, eu amo os que me amam, e quem me busca pela madrugada me acha. Ele diz também que, através de Paulo, né, escrevendo Romanos 7:29, que o povo de Deus é como a areia do mar, o seu povo, mas só o remanescente será salvo, quer dizer, é só o remanescente que lhe agrada, porque o remanescente tem uma série de características que são capazes de agradar ao Senhor. Né? Então, assim, amar, perdoar, pertencer à obra, se envolver na obra, comunhão, leitura da palavra, relacionamento interpessoal, na perspectiva divina do Espírito Santo, livrar-se da corrupção do mundo, ajudar o pobre necessitado, que é o que Tiago diz que é a verdadeira religião. Então, assim, são muitas coisas que agradam a Deus. Então, assim, essa ideia de agradar a Deus também é um crescendo. Nós vivemos de tal maneira que vamos fazendo coisas e mais coisas e vivenciando de modo que agradamos a Deus com esse modo de viver. Tanto é que ele diz, esses são os meus notáveis, em quem eu tenho todo o meu prazer. Entendeu? Então, ele se agrada muito com essas pessoas que lhe agradam cada vez mais pela sua maneira. Aí o próprio Ló, o próprio Jó, foi essa pessoa, né? Que o próprio Deus disse, você viu lá como é a vida desse meu servo? Entendeu? O próprio Jesus disse que não houve nenhum homem como João Batista. Então, assim, são pessoas, que agradam o Senhor com seu modo de viver e de agir, de pensar. Então, essa questão de renovação do poder não é apenas a recapacitação do ser humano para continuar no trabalho, mas é também a purificação, a preparação espiritual dele, né? Essa renovação também trabalha a santificação, né? Exatamente, pureza. Ou seja, esse processo de agradar a Deus, foi até bom você me falar, porque eu esqueci justamente dessa demanda, que porque hoje a gente está aí contaminado, né, com tantas coisas. Então, assim, a purificação envolve isso, né? É estar ali na madrugada com Deus, né? É estar o tempo todo em oração, como ele diz, orar sem cessar, e buscar ver aquilo que o salmista disse, eu não quero ver aquilo que contamina minha alma. Portas adentro da minha casa, eu não quero ver a maldade, eu não quero ver. Então, assim, as janelas são, os olhos são a janela da alma. Então, assim, a questão da purificação que ele nos dá também deve entrar no processo contínuo, ok? De manter-nos o mais puro possível na nossa perspectiva e na ação que nós... Né? Agora mesmo eu estou no meu canal lá, estou tendo uma playlist de entrevista com minha neta. Minha neta tem 12 anos de idade, ela já leu mais de 80 livros. Então, assim, eu entendi que isso seria um exemplo para a juventude, para a adolescência e para os pais trabalhar com seus filhos, porque estão com a sua mente o tempo todo contaminada pelos jogos interativos, né? pela internet de modo geral, pelo TikTok, as coisas ruins que tem por lá, pelas imagens da televisão, do cinema. Então, isso tudo são processos que minam a pureza de espírito que Deus quer nos dar. Né? Aí, a partir daí, começa também o processo, eu lhe falei de agradar a Deus, e agora eu quero mostrar na Bíblia essa questão do que você me tocou, e que eu acabei de falar, né? Da pureza, que também deve ser um processo contínuo. Então, como é que isso acontece? O autor do livro Chama para Deus, ele usa 1 Timóteo 5:22, que diz, não participeis dos pecados alheios, conserve-se a si mesmo puro. Ok? Isso aí é interessante. Quer dizer, Deus nos dá a pureza, ele pede que nós também nos esforcemos em manter essa pureza, porque a pureza que ele nos dá é uma imputação da graça, é uma justificação daquele que deixa o pecado para se tornar um justo.
porque a Bíblia diz que o nascido do Espírito não vive mais pecando. Ele peca, mas ele não é mais aquele pecador quanto mais, ok? O pecado passa a ser uma circunstância, um acidente de sua vida. Então, de alguma forma, nós também estamos contribuindo com Deus e conosco mesmo em conservar a nossa pureza. É esse sentido de nós evitarmos de estar contaminando a nossa alma. Ok? Aí vem outro texto de 1 João 3,3 que diz: qualquer que nele tem esta esperança, qualquer que em Jesus tenha a esperança, quer dizer, essa renovação da esperança, ele diz, purifica-se a si mesmo, como também se torna puro. Então, isso é uma coisa aparentemente nova para muitos crentes que não têm pensado sobre isso. Então, Deus também atribui a nós esse cuidado com a pureza. Ok? Então, essa manutenção da fé e da esperança, quando nós estamos nela, nós estamos também no processo de purificar a nós mesmos, entendeu? E de nos tornar puro, manter essa pureza, ok? Então, é um papel que nós temos nessa nova capacitação que recebemos, ok? Do Espírito Santo. E 2 Pedro 3,4 arremata, 3,14, né? 2 Pedro 3,14 diz: por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Então, assim, Deus, no primeiro passo, nos imputa a justiça, a pureza, e ele renova isso todos os dias, porque a Bíblia diz em Hebreus que Jesus está intercedendo junto ao Pai todo o tempo para nos manter, porque a Bíblia diz que só os puros de coração entrarão no céu. Então a ideia é essa, é recebermos novas capacitações de pureza e agirmos de modo a não nos contaminarmos novamente, nos mantendo puros. Nós temos esse papel também, de preservar a pureza implantada por Deus, por Cristo, pelo Espírito Santo, né? Aí vem uma coisa linda que ele, já indo para o final, ele se refere a Zacarias, né? O texto de Zacarias é o seguinte, Zacarias 4, 12 a 14, diz o seguinte: respondendo-lhe outra vez, disse: que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si azeite dourado? Zacarias pergunta. Aí Zacarias diz: e ele me falou dizendo: não sabes tu o que é isto? E aí eu disse, responde Zacarias: não, Senhor, eu não sei, Senhor meu. E aí Jesus responde, né, dizendo: então ele disse: estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Então, assim, os candelabros, os 2 candelabros, né, ele diz que representam os ungidos da terra, ok? E aí é preciso lembrar nessa hora o seguinte, que uma das funções do sacerdote, Semei, e vocês estão me ouvindo, era repor o azeite, repor o óleo, reacender o fogo. Lá no Shekinah, o fogo era reaceso. Tá? Não se deixava ele apagar. Alimentado, né? E alimentado, exatamente. Não reaceso, alimentado. E o óleo era, de novo, uma porção de óleo era colocada ali, para que o óleo não terminasse. Tá? Então, aí o autor do livro Enxame Paradeiro diz: o óleo ele se gasta com o uso. Entendeu? Então, são porções que precisam, né? Deus me dá uma porção para uma determinada tarefa, né? Fazer uma conferência aqui, e aí eu oro. Eu já não estou mais naquilo, eu já estou numa outra coisa, em uma outra missão. Quem sabe no problema com a minha esposa, grave, aí eu preciso, o Senhor me dá força. E assim, eu preciso de novos cuidados, novas posições, novas capacitações, renovação do espírito para as demandas que se vêm
futuramente. Por isso que eu não posso deixar o Espírito apagar em mim. Né? Uhum. E isso me faz lembrar agora, eu acho que vocês vão lembrar também comigo, talvez alguns já está lembrando, das virgens loucas. As prudentes tinham azeite como elas também tinham. Essa visão representa a igreja de Deus. É exatamente isso. O povo de Deus, no meio do povo de Deus tem o joio e o trigo. Né? Tem o povo, que é o povo denominacional, é o povo nominal, e tem o remanescente. Então, o povo de Deus tem vacilado. É povo de Deus, mas não tem as características de quem crê. Está vacilando com a questão do óleo. O óleo está ali esvaziando, acabando e não está tendo reposição. Né? O Shekinah está ali se apagando e não está se tendo cuidado de manter aceso, de alimentar as chamas. E por isso elas foram chamadas loucas. Que o noivo veio para quem? O noivo vem para a igreja. Essas virgens são símbolos da igreja de Deus. A igreja imaculada, a noiva de Cristo. Talvez Uma parte aqui, delas foi. talvez aqui esteja justamente a chave para a gente compreender essa parábola das 10 virgens de forma ainda mais clara, né, Lito? Porque Exatamente. é muito importante isso. 5 delas não foram em busca da renovação, não tinham aquela reposição diária que garantiria que elas sobrevivessem se por acaso o noivo demorasse, né? Dormiram. Uhum. Estavam dormindo. Né? E essa é a condição da igreja nominal. Ela é uma igreja sonolenta. Né? A mornidão lhe leva ao sono, porque ela não é quente nem fria. Okay? Nós somos essa igreja Laodiceia. E o Espírito Santo está o tempo todo recomendando ouro provado no fogo, vestiduras para cobrir a nossa nudez, e o colírio, que é símbolo do Espírito Santo, para renovar a nossa visão o tempo todo, nos dá a condição de podermos vermos em que condição está a igreja hoje, na sua grande maioria. Talvez isso choque muita gente, mas infelizmente é verdade, não é pastor Gondim e nem é o autor do livro que está dizendo isso, a própria Bíblia fala isso, deixa claro. E Deus está levando para lá a exceção, né, a minoria, o remanescente. E aí, essa coisa de que o fogo se extingue, ou que o poder termina com o uso e que precisa de novas renovações, e que o óleo também se acaba, é fundamental para a gente. Né? Então, ele termina dizendo que é preciso cumprir o máximo do propósito de Deus para nós. Okay? Aí vem o texto que diz, nós não podemos cumprir o máximo do propósito de Deus. Veja, cumprir o máximo do propósito de Deus não é uma coisa tão fácil. Né? Quem conseguiu isso? Só os que permaneceram firmes, sendo retroalimentados pelo Espírito Santo. E crescendo, você nota que eu vou já chegar nos nomes, quem teve essa experiência, viveu um crescendo, eu vou já chegar lá, tá? Mas o que eu quero dizer agora nesse momento é que o propósito de Deus para nós é muito alto. E ele pode ser alcançado por essas constantes provisões. Aí ele diz, não podemos cumprir o máximo do propósito de Deus apoiado em memórias de bênçãos e capacitações passadas. Eu vi Semei, quando estava na igreja central de Recife, como pastor distrital, aquela igreja era uma das igrejas mais duras e difíceis de implantar pequenos grupos. Ninguém queria isso lá. Era uma experiência renovadora, muitas igrejas estavam vivendo. Eu me lembro de alguns sermões do pastor Semei, como a igreja era impactada e ele cantava aquela coisa toda. Então, o Semei agora não pode dizer, e graças a Deus ele está renovado, né? Se confiar naqueles tempos. Eu também tive momentos maravilhosos. Quando eu estive lá em Manaus, eu aqui em Recife, aqui no Nordeste,
O máximo de almas que eu batizei era 38 almas, 35 almas. E assim que eu cheguei em Manaus, que Deus me deu novas capacitações, meu primeiro evangelismo foram 100 almas para Cristo. E assim a gente foi crescendo e acho que já chegamos a uma média mais ou menos de 3.000 almas para Cristo, mas aí eu vou agora me lembrar, né? E me contentar com isso. Aí eu estive ali, que tempo maravilhoso aquele, né? Não existe isso. Luz residual. Eu não posso contar e confiar em minhas memórias do passado. É isso que ele diz aqui. Ó. Não podemos cumprir o máximo propósito de Deus apoiados em memórias de bênçãos e capacitações passadas. Tem um sermão aí de Semei, recente, que já está chegando quase a 1 milhão de visualizações. Eu morro de inveja santa. Então ele diz, não podemos cumprir o máximo de propósito de Deus apoiados em memórias de bênçãos e capacitações passadas. Nós precisamos continuar, momento a momento, recebendo constantes renovações do poder do Espírito Santo de Deus. É isso. Eu sei que aqui na sala deve ter muita gente boa, que já jejuou, já teve aquela história que se fala de Éfeso, a igreja do primeiro amor. Todo mundo aqui na live, aqui no Alto Clamor, já viveu o primeiro amor, né? Pelo YouTube e pelo Zoom, aliás, só pelo YouTube, né? É a igreja do primeiro amor. Todo mundo teve a igreja do primeiro amor, aquele calor, aquele fogo, né? Tudo bem. Não dá para ficar naquela... Como a gente às vezes tem uma experiência renovadora com o Espírito Santo, com Deus, ali a gente chora, aquele momento assim, né? Mas depois a gente volta ao normal, a gente quase não consegue falar, né? Depois da minha experiência da ressurreição lá em Manaus, que eu estive morto e revivi, talvez eu até conte aqui um dia, porque nem todo mundo que está aí no YouTube conhece a minha experiência. Eu até recomendo uma chegada lá no meu canal, que está lá o meu testemunho na Novo Tempo, naquele programa... Lembra aí, Samir? Me fugiu agora o nome. 180 graus. 180 graus, né? Então dá uma olhada lá que você vai ver com detalhe, né? Naqueles momentos que eu ia contar à minha família o que aconteceu também na igreja, eu não conseguia praticamente, porque vinha um choro, uma porção do Espírito muito forte em mim, né? E aí depois as coisas vão voltando ao normal e depois nós vamos recebendo novas capacitações, né? Agora mesmo eu estava na sala, comecei a dar aula de novo, né? E aí ele me convidou, a Fátima, e eu estava lendo atenção, que eu estou há 2 anos sem dar aulas na faculdade, e voltei a dar agora, e eu costumava memorizar o nome de todos os meus alunos. Eu estava lendo aquela atenção e eu orei antes de sair de casa, pai, me dá de novo aquele poder, que eu estava imaginando que eu não ia ter condição de memorizar, né? E aí Deus me deu, e 15, 20 minutos já tinha os 40 nomes dos alunos memorizados. Quer dizer, aquilo só foi possível com o Espírito Santo. Então, assim, ele vai renovando essas forças em nós, e o nosso papel é não nos distanciarmos dele. Ele está ali conosco, normalmente, e ele reaparece de maneira mais intensa, dependendo do movimento que precisamos fazer, do lugar onde estamos ou da missão que recebemos. Tem novas capacitações guardadas, né, para a gente. Isso. E aí vem aqui, ó. Aí vem a chave da coisa aqui também. Aí ele diz, Balaão, o rei Saul, Eli e seus filhos foram usados a despeito da sua condição espiritual. Aí ele agora relembra muita gente que não era tão santa, não era tão... Então aqui na sala, dependendo das pessoas que temos, com suas dificuldades e tudo mais, Deus vai usar. Só que ele quer usar muito mais. E ele quer que essa ênfase do Espírito Santo que possa correr em nossa vida a despeito de nós, apesar de nós, né? Que sirva de alento, de incentivo, de motivação para a gente ficar ligado, né? Para continuar seguindo. E isso não aconteceu com esses indivíduos. Eles foram usados poderosamente. Foram todos revestidos, foram ungidos. Né? Eli e os seus filhos foram todos ungidos. Mas, em algum momento das suas vidas, eles foram decaindo.
E aí se deixaram esvaziar e, por isso, fracassaram e foram gravemente punidos, né? Então, assim, já Moisés, Caleb, Josué e Paulo, vocês vão também notar que no primeiro momento eles não estavam assim plenos do Espírito. Eles foram se aperfeiçoando, recebendo novas capacitações, ampliando, né, a atuação do Espírito em si mesmo. E eles foram crescendo. Quer dizer, lá no comecinho, Moisés chegou a dizer assim, eu sou gago, não tem condição para mim. Né? Caleb, outro também, que o Espírito Santo foi tomando, e o máximo dele foi ali, quando os 10 espias, dos 10, eles 2 insistiram e os outros desistiram e fizeram derreter o coração do povo, segundo ele mesmo disseram. Josué é outro, e o clímax ali foi quando Moisés o revestiu, né? E lá na frente, quando ele encontra-se com Jesus, e Jesus diz, olha, o solo que está pisando é sagrado, tira as sandálias. E ele começou a mostrar ele como é que seria a vitória sobre Jericó. Gente, aquilo ali foi um ápice da vida de Josué. Aí vem Paulo também, né? Que chega a dizer, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então essas pessoas, elas foram crescendo na sua vida de influência do Espírito Santo. E chegaram a... Diga. Perdão ter te interrompido assim. Eu vi antes de ontem um pregador americano falando justamente isso, que a construção do caráter é obra de uma vida. Por isso que a gente precisa buscar isso todos os dias, senão não dá tempo. Essa é a questão, né? Não dá tempo. Quando a gente disser assim, quando as coisas realmente começarem a acontecer, eu busco resolver essas questões da minha vida. Mas todos esses personagens que você está falando aí, eles não vacilavam nessa questão. Eles estavam sempre buscando essa renovação, porque era a construção de um caráter que estava sendo moldado, né? Exatamente. Aí vem, Moisés teve falhas no caminho, Caleb teve falhas no caminho, Josué teve falhas no caminho, Paulo teve falhas no caminho, até Abraão, pai da fé, teve falhas no caminho. Mentir é uma coisa muito grave. Ele mentiu. Mas, apesar das condições, o Espírito Santo foi trabalhando e levando eles ao clímax. Aí a gente vê Moisés com o rosto transfigurado, a gente vê Moisés abrindo o mar vermelho. Então são momentos, a gente vê Moisés ali no momento da sua vida, né? O próprio Deus falando com ele, gente, isso é muito forte. Sobe Moisés e morre. Como é que alguém pode receber uma ordem dessa, entendeu? E ali ele tem uma conversa com Deus, né? E ali ele estava. Não era a questão, depende do olhar, aquela coisa do copo cheio, o copo quase cheio, né? O copo vazio ou meio, depende de como se vê, né? Porque ali Moisés estava sendo preparado para ser trasladado para o céu. Então imagina um ápice da vida de Moisés, olhando toda aquela região, né? Que ele levou o povo a conquistar, tudo pronto ali. Em vez de ele entrar naquela Canaã, que ia ter tanta briga, tanto sofrimento ainda, ele ia entrar nas mansões celestiais. Então imagina em que ponto estava a vida espiritual de Moisés. Então Deus quer fazer o mesmo conosco. Ele diz aqui, eu agora que estou dizendo isso, né? Que eles mantiveram a chama do seu Shekinah e foram crescendo à medida que se renovavam no poder espiritual que recebiam do alto. Então essa acho que é o clímax da grande missão, que esse ambiente aqui, esse chão úmido, esse lugar da presença do Espírito virtual, partilha, né? Que o Espírito Santo partilha conosco. O Paulo está fazendo questão de corrigir aqui, Lito, que foi dito 10 espias, mas não são 10, foram 12. Isso, 12, obrigado. Obrigado, Paulo. Eram 12, 10 foram os que aprontaram, né? Isso. E eles 2 seguiram em frente. É isso aí. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê a mão e que tenhamos a coragem de... Porque precisa coragem, que às vezes fica com medo. Bom, se o Espírito Santo me tomar, eu vou ter condição, né? Eu não tenho esse medo. Já que eu estou com o meu Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ele vai dar para a gente missões,
e tarefas e capacitações, segundo o que Ele sabe que nós temos condição de fazer e de ser. Deus é maravilhoso, Ele não vai nos colocar nada que seja pesado demais, que a gente não aguenta. Entendeu? Eu sou fraquinho, então ele dá pouquinho para mim. Se tiver um outro mais forte, ele dá mais para o outro mais forte. E isso a gente percebe na Bíblia também. Nem todos os Verdade. heróis da fé tiveram o A mesmo mesma peso sobre proporção. a mesma proporção. E Deus quer dar hoje para você a que Ele acha que você pode receber. Então, te agarra com isso, confia nisso e vamos em frente, porque Ele está chegando.